Boa noite! Mais uma quinta-feira juntos. Hoje, dia 11 de agosto. E aí, como vocês estão? Hoje temos uma live bem importante. O tema é: o passado importa, mas não define você. Oi, Muri, tudo bem? Vou esperar aqui um pouquinho as pessoas irem entrando. Vou avisar. Todo mundo aqui já está começando. Quem já tiver aí já pode ir avisando também. Mandando meus aviõezinhos aqui. Ótimo, boa noite, boa noite. Maravilhoso. Conseguiu, né, Moni? Que bom. Oi, Sol. Que bom, que bom. Esse tema é bem importante, né? É fundamental, na verdade, né? O passado importa, importa mesmo, gente, importa sim, mas não define você. Sol, boa noite! Ai, que bom, gente, porque com essa chuva e esse vento que tá aqui no Rio de Janeiro, eu já fiquei achando que talvez fosse dar ruim aqui a live. Aqui pertinho de mim caiu até uma árvore hoje, aqui em Laranjeiras. E eu fiquei na expectativa de tudo funcionar e deu certo, graças a Deus, né? Então, vou começar um pouquinho a live de hoje. Vamos que vamos. O tema de hoje é muito importante. É importante para a nossa vida, para as gerações futuras. E o passado importa, mas não define você. Eu queria começar falando que passado, né, tem uma questão muito importante que é, comparativamente, como uma metáfora, né, tem a questão do Olá, André, tem a questão do passado, a gente poder dizer que ele é um museu. E um museu para mim, oi Thaís, e um museu para mim, gente, é formado por 3 Cs. Já vou falar quais são os 6. Pensa aí se faz sentido para você. Os 3 Cs são conhecimento, cultura e consciência. Para mim, oi, Tatá. Beijo, boa noite. Museu tem esses 3 significados, esses 3 Cs para mim. E pensa bem se o passado não traz também para você cultura. Oi, Simone. Se o passado não traz para você também cultura, conhecimento e consciência. Gente, é muito importante a gente ter esses 3 Cs sempre fresquinhos na memória, porque passado é sim sinônimo de cultura, conhecimento e consciência. Cultura, para a gente entender tudo o que acontecia, né, nas gerações passadas, no mundo, né, passado, porque nós evoluímos muito a cada dia. Conhecimento, para a gente ter o conhecimento, né, de como foi a nossa geração passada, a vida das nossas gerações passadas, da nossa árvore genealógica, dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós, né, ter esse conhecimento, saber a história, como é que eles viviam, né, e consciência, trazer para a nossa consciência o que realmente aconteceu, o que foi aprendido e como são as diferenças hoje em dia. Então, queria já perguntar para vocês, escreve aí no chat se esses 3 Cs fizeram sentido para você, para a gente pensar no passado como cultura, conhecimento e consciência. Enquanto isso, a gente vai esperando mais pessoas entrarem e eu já quero pedir também para vocês pegarem o caderno de vocês, porque tem 3 perguntas muito importantes vindo aí. Então, coloquem aqui, cultura, conhecimento e consciência. Fez sentido para vocês? Oi, Carol. Fez sentido para vocês que isso é muito a cara do passado, né? E que é também o que a gente encontra nos nossos museus, né? Passado é museu, gente. Né? Então, cultura, conhecimento e consciência.
Bom, vamos para as 3 perguntas de hoje, para a gente começar a entender de verdade por que que o passado importa, mas não define você. Uma primeira pergunta é: de onde você veio? Você tem essa noção clara? Isso está na sua cabeça? Esse conhecimento existe, essa consciência de onde você veio? Oi, Carol, de onde você veio? Está realmente claro para você? De onde você veio? Essa pergunta é a primeira. Primeira, mais importante. Depois, a segunda pergunta é: qual é a história da minha família? Oi, Yara. Qual é a história da minha família? Então, primeiro, de onde eu vim, né? De onde você veio, gente? Boa noite. A segunda é: qual é a história da minha família? Você conhece? Você sabe de onde você veio? Você conhece a história da sua família? Isso é fundamental para a gente poder começar a clarear na nossa cabeça sobre o nosso passado. E uma terceira pergunta que é muito importante, né? Existe algum trauma ou mistério nessa história da sua família? Né? Tem algum acontecimento em alguma geração que foi sendo escondido, que foi sendo ignorado, né? Que foi sendo excluído, ou por vergonha, ou por algum motivo mais, né? Algum outro motivo, e que você não tem esse conhecimento? Por que essas 3 perguntas? Porque essas 3 perguntas importam e fazem toda a diferença para o nosso presente, para as nossas questões de travas, né? Então, travas na saúde, trava no dinheiro, trava no amor, nos relacionamentos, travas no trabalho. O que será que aconteceu na história da sua família? Como é que será que foi algum assunto mais sério, algum mistério, algum trauma foi resolvido, né? Ou como é que as pessoas lidaram com esse problema no passado? Qual era esse problema? Que passado foi esse que aconteceu? Qual era a situação daquele passado, né? Como é que as pessoas viviam naquela época, né? Então, quer ver um exemplo bobo? Financeiro, né? No passado não existia computador, né? Então, o computador é uma invenção muito recente, né? Então, como é que seus avós, bisavós lidavam com dinheiro para pagar as contas? Não tinha banco? Será que eles guardavam? Será que tinha um planejamento? Será que o dinheiro ia, sabe, se esvaindo? Será que guardavam em envelopinhos para fazer um planejamento? Como é que isso foi interpretado de geração em geração? Então, na minha família, eu sei que a minha avó paterna, ela, para organizar as contas da casa, ela fazia envelopinhos. E cada envelopinho tinha o assunto daquela conta, daquele dinheiro, para onde ia ir aquele dinheiro. E como é que isso foi observado pelos filhos, né? Eu sei que meu pai adora uma planilha, e eu também, de controle de gastos, né? De custos, de investimentos, de olhar para o todo e saber o planejamento do dinheiro, onde entra, onde não entra. Mas será que isso é uma questão em prol da prosperidade, ou isso é a questão da escassez? Como é que a gente olha para essa questão do controle, do planejamento, dos envelopinhos, da planilha? Entende? Então, entender como eram esses assuntos tratados na nossa família. Oi, Juju, que saudade! É muito importante. Então, vou repetir as 3 perguntas importantíssimas para vocês anotarem aí. De onde você veio? De onde você veio? Qual a sua origem? Segunda pergunta: qual é a história da sua família? Você conhece a história da sua família? Te contaram? Você tem curiosidade, interesse de conhecer? Vai buscar. Da onde veio? Tem imigração, não tem imigração? Sabe? Da onde foi formada a sua família? E a terceira pergunta: existe algum trauma ou mistério que você descobriu recente, que você nem descobriu ainda, que é um tabu, que é escondido? O que acontece, né? Então, esses traumas, esses mistérios, essas histórias mal contadas ou não contadas, vão passando de geração em geração, questões que vão virando emaranhados
nós e vão travando os seus caminhos. Nas áreas, que áreas? Dinheiro, saúde, trabalho, relacionamentos. Então, observem a história, a origem. O passado importa muito, muito. Para quê? Aqueles 3 Cs no início. Cultura, conhecimento e consciência, para você entender o que rolava naquela época, para você ter o conhecimento de como a sua família lidava naquela época, naquela cultura, para você trazer para sua consciência hoje tudo o que aconteceu e como o mundo evoluiu, como as coisas mudaram. Né? Antigamente, receitas de bisavó eram feitas em forno a lenha. Será que funcionam hoje para esses cooktops da vida, para esses fogões inteligentes? Não sei, você vai manter esse mesmo padrão ou você vai adaptar? Percebe? São coisas bobas, são detalhes bobos, são questões que a gente tem que olhar com aquele olhar atento, com aquela escuta ativa. Eu sempre falo, olhar atento, escuta ativa. Por quê? É para a gente despertar a clareza e trazer para a consciência o que serve hoje para a nossa vida. Então, o passado importa? Importa muito. Para quê? Para você saber de onde você veio, para você conhecer a história da sua família, para você entender se isso faz sentido ou não. Ei, Lua, sentido ou não você continuar trazendo para sua vida e mais, levando para as gerações futuras, né? Então, e esses traumas, esses mistérios, será que você tem como descobrir qual é a história dos seus avós paternos, dos seus avós maternos? Né? Observa o todo para você poder entender você, a sua essência. E é muito interessante a gente ter esse conhecimento, porque quanto mais a gente conhece o nosso passado, quanto mais a gente compreende qual era a situação desse passado nas gerações passadas, nas gerações que nos antecederam, mais a gente compara hoje em dia com o que você pode realmente entender como positivo ou negativo. Então pensa, eu falei desse exemplo do envelopinho do dinheiro da minha avó paterna. Será que os filhos entenderam como prosperidade ou não? Ei, Luiz, como prosperidade ou não? Será que eles resolveram fazer planilhas de gastos como prosperidade ou como escassez? Entende? Tudo é interpretação. Como é que você trouxe essas histórias para a sua vida hoje? Gente, o que é entender o passado, entender a origem, é se entender, se conhecer, respeitar. Respeitar. Tem as três ordens do amor, né, da constelação familiar, que elas são realmente princípios existenciais que regem as nossas dinâmicas, né? As dinâmicas familiares, coletivas, dos relacionamentos, né? Não só familiares, mas de todos os tipos de relacionamentos. Então, quais são as três ordens do amor, né? As leis sistêmicas, né? Hierarquia, equilíbrio e pertencimento, né? E a gente fala muito, tem muita gente que fala assim, você tem que perdoar seu pai, sua mãe, seus antepassados. Eu não digo perdoar, eu digo respeitar. Porque quando você está perdoando o seu pai, a sua mãe, os seus avós, você está mudando a hierarquia, né? A ordem de quem vem primeiro, né? Quem vem primeiro. E você veio depois que eles. Então, quando você diz eu perdoo, você está botando uma superioridade, sabe? Nessa hierarquia. E você não tem esse poder de perdoar pessoas que vieram antes de você. Eram outras vidas, outras histórias. Você tem o poder e a obrigação de entender e respeitar. E entender e respeitar não significa trazer para a sua vida, repetir, sabe? Não significa. Não significa que você vai ter afinidade com isso que aconteceu, com essas histórias, com esse modo de viver, com esses ensinamentos, com esses padrões de quem veio antes de você. Então, o perdão é muito importante, mas perdoe você. Observe os outros respeitando e entendendo que cada um tem uma história, que cada um tem uma maneira de fazer a sua caminhada. Então, como é que a caminhada dos seus antepassados influencia
no seu dia a dia, no seu caminho de hoje. Lembra? Saúde, dinheiro, amor, trabalho. Será que eu estou repetindo padrões que eu aprendi, que eu vivenciei, que eu interpretei como corretos? Será que eram realmente corretos? Lembrar que os corretos, entre aspas, porque cada um faz realmente, de verdade, o melhor que pode, que aprendeu, né? Que consegue fazer. Então, lembrar dessas áreas, procurar saber, né? Então, de novo, né? Passado importa, mas não te define. Como foi? Qual é a sua origem? Como foi a história da sua família? Quais são os mistérios, né? Então, eu estava vendo outro dia uma série que uma amiga minha me indicou, a Carol tá aqui na live até, que é uma nova mulher. E a história, a série é turca, e é a história de 3 mulheres que desconhecem questões dos seus passados, ou seja, desconhecem a sua origem, desconhecem as histórias das suas famílias, tem ali mistérios e histórias que viraram tabus na família de cada uma delas, e a vida delas, de cada uma delas, vai tendo consequências de coisas que elas foram trazendo e que elas não foram entendendo o porquê estavam trazendo, o porquê estavam repetindo, o porquê que estava travando, né? Porquê que estava aquele nó, aquele emaranhado todo. E tem na série, eu não vou dar spoiler, é óbvio que eu não vou contar as histórias, nem quais eram as travas, mas uma era a questão de relacionamento, a outra era a questão de saúde, e a outra era saúde também, né? Porque tinha a questão de trauma de situação de afogamento. Só vou dizer isso, pronto. Que também é uma questão emocional, né? Então elas foram fazer uma prática que na série eles chamam de expansão familiar, né? E na série ele fala, né, que a expansão familiar, que é a constelação familiar, ela é uma experiência de você entender a sua família, a sua origem, e é uma experiência espiritual. A constelação familiar não tem nada de espiritual, religião e tal. Não é esse o espiritual que ele fala na série. O espiritual ali é do espírito, sua essência, né? O seu corpo, sua alma, sua essência mesmo. Você como um espírito único. Então, se vocês forem assistir, a série é Uma Nova Mulher. Ele tem esse momento, e aí eu já queria explicar antes para as pessoas não ficarem confusas, né? Tipo, mas você sempre falou que não tem nada a ver com religião e tal, e realmente não tem nada a ver com religião. As energias, as informações estão no ar, na sua família, na maneira como as coisas acontecem ou não acontecem. Então, o espiritual que ele fala ali, na Netflix isso. O espiritual que ele fala ali é do espírito, da sua essência. Então, realmente, a expansão familiar, a constelação familiar é uma terapia para a gente expandir a nossa essência. Por quê, Cláudia? Porque a gente passa a ter mais consciência, a gente passa a ter mais clareza da nossa origem, a gente passa a vivenciar e a entender melhor, a respeitar melhor nossas histórias, da nossa árvore genealógica. Então é muito importante a gente ter esse olhar, tá? Eu vou repetir aqui as 3 perguntas que eu acho fundamentais para a gente começar realmente a entender o nosso passado, que são: de onde você veio? Então, de onde eu vim? De onde eu vim? Se eu não sei de onde eu vim, já é uma questão, né? Você precisa saber de onde você veio. Segundo, qual é a história da sua família? Sua família tem uma história diferente? Seus avós, seus antepassados vieram da onde? Né? A minha bisavó materna veio de Portugal e começou tudo do zero aqui. Então, e aí? E os seus bisavós? E os seus tataravós? Será que tem índio? Será que tem... Qual é a origem, né? Qual a origem da sua família, do seu sobrenome? De onde vieram? E a terceira pergunta é: existe algum mistério, algum trauma que foi escondido, que
que foi realmente tentado virar, que realmente virou como um tabu, alguma coisa séria, que não foi mais comentada, que foi realmente escondido de gerações futuras, né? Isso é muito importante para a gente entender realmente o que acontece com a gente, essas áreas mais importantes da nossa vida, que são dinheiro, saúde, amor e relacionamentos. Relacionamentos em geral, né? E trabalho. Relacionamentos em geral, né? Todas as dinâmicas familiares e coletivas que a gente faz parte. E é muito legal a gente ter esse conhecimento, né? Voltando aí para os 3 Cs, né? A cultura de entender o que aconteceu no passado, como era no passado, o conhecimento de entender como vivenciava isso, essa cultura, a nossa família, e a consciência de realmente trazer isso para o nosso dia a dia e ter esse olhar mais de alto amor mesmo, né? Então, para que é importante isso? Para a gente ter o discernimento e a sabedoria de entender o que realmente a gente vai usar no nosso dia a dia, que foi realmente um aprendizado bacana, um padrão ensinado bacana, hábitos bacanas, que a gente quer realmente vivenciar no nosso dia a dia, né? Dizer, puxa, isso eu aprendi na minha família, vem vindo de geração em geração, e Marcela, e realmente me faz bem, realmente é um aprendizado incrível, vou continuar fazendo, me faz bem, me traz, sabe, prosperidade, bem-estar, etc. Ótimos relacionamentos, né? Me faz entender minha capacidade, meus dons para o meu trabalho e quero passar isso adiante, né? Ou o que é que foi muito ruim, que você aprendeu também e que você não quer mais repetir, não quer mais passar adiante. Já contei aqui a história uma vez de um transe que eu estava participando como equipe num treinamento e que era para agradecer a mãe que teve. E as que pessoas saíram revoltadas do transe porque eu não posso agradecer a mãe, não posso agradecer a mãe. Ela foi a pior mãe para mim, não sei o que e tal. Então, assim, elas, depois que desabafaram, elas entenderam que essa mãe ruim trouxe para elas uma percepção do que não fazer, do que não repetir, de como não ser com os seus filhos. E na vida delas, elas são as melhores mães, diferentes totalmente do que foram ensinadas, do que vivenciaram, inclusive, né? Então, é importante demais a gente conhecer o nosso passado. Demais. Pra gente... O que foi bom, vamos colocar para frente, vamos continuar trabalhando e melhorando, evoluindo. O que foi ruim, vamos pegar como aprendizado, sabe? Não como um defeito, como uma coisa horrorosa, mas um aprendizado que você pode mudar, que você pode transcender, que você pode fazer diferente para melhorar também as gerações futuras. Então, o passado importa, mas não define você. E o que define você é você ter a clareza da sua origem, a clareza da sua história, a clareza do que aconteceu e de como você pode lidar com cada pontinho da sua origem, da sua história e transmutar isso para o seu dia a dia. Estou falando sem parar hoje aqui. Vocês estão só me ouvindo. Alguém tem alguma pergunta? Isso está fazendo sentido para vocês, gente? Essa questão do passado, de entender de onde você veio, de entender a sua história, de entender esses traumas e mistérios, né? Essa questão dos 3 Cs que eu falei, os 3 Cs, né? Cultura, conhecimento e consciência. Tá fazendo sentido para vocês? Escreve aqui no chat, gente. Bom, eu falei da primeira lei sistêmica, né, que é a hierarquia. Então, essa questão do passado é realmente você entender a ordem, né, a hierarquia, né, como é que é esse organograma, né, da sua árvore genealógica. Oi, Lu! Oi, Carol, que bom. Total, nos faz ter clareza de quem somos, sim, total, ótimo, maravilha. Gosto de participação, gente. Vamos lá, vamos lá. Eu falo muito, mas também gosto de ouvir e gosto
de ter perguntas, de responder. Maravilha. A segunda lei é o equilíbrio, né? O dar e o receber, né? Será como é que está o seu equilíbrio na sua vida? Será que você está dando demais, recebendo de menos, ou está recebendo demais e dando de menos? E isso tem a ver com a sua origem, como é que era, né, a sua relação com seus pais, com seus avós, o que você observou, vivenciou e entendeu como o equilíbrio, né, perfeito, né, o perfeito, né? E a terceira é o pertencimento. Será que a história da sua família, né, a minha vem uma história de imigrante, né? O que é um imigrante, né? É um refugiado, né? Alguém que está fugindo de algum lugar, tá indo para outros, né? Tirando casos, né? Tipo de trabalho, etc. Ou chegou num lugar, se encantou, se apaixonou, ficou e tal. Mas tem a história de países colonizados, então, como o Brasil, tem muita história de imigrantes que fugiram, né? Ou foram expulsos dos seus países, né? Então, assim, qual é essa história do pertencimento, né? Será que a sua família começou com um pertencimento ou com um não pertencimento? E o que isso influencia no seu dia a dia, né? Então, é muito importante a gente olhar para esse nosso passado com esses olhos de aprender, sabe? De entender como era, né? Qual era aquela época, o que acontecia, quais eram as histórias, os mistérios, como foi construído, né? O comecinho da sua árvore genealógica. E se você não conhece e tem condições de perguntar, vai perguntar, vai querer saber, sabe? A questão do museu que eu falei, o museu é muito legal para a gente olhar, né? Aprender e saber que ali a gente pode revisitar o passado, né? E ter experiências boas, né? Só que o passado não te define. Quem define você é o que faz sentido para você e para a sua essência. Muito bom, olha, já tá aqui quase 8h30, 8h28. Tem caixinha ou tem cartinha hoje? Vamos sortear uma cartinha. Vamos ver o que o universo traz de mensagem pra gente. Deixa eu dar uma misturadinha aqui. Enquanto isso, coloquem aí se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm alguma observação, se vocês concordam com o que eu falei, se fez sentido, se não fez, se discorda também, quero saber também. Se tem algum outro assunto que vocês querem saber numa próxima live, que eu também gosto disso, hein? Gosto disso. Ó, vamos ver. Quero participação de vocês. Hoje eu vou tirar, ó, uma cartinha para a esquerda, no meio ou direita. Então, ó, pro lado do quadro do mar, pro meio ou pro lado da minha planta. Escrevam aí no chat. Vamos lá, vamos participar. Ninguém escreveu, eu vou tirar o que eu senti, hein? Meio. Então vamos lá, Marcelinha, eu vou tirar quadro do mar. Meio, quadro do mar. Ó, a Marcela foi a primeira a responder, vou tirar por ela, hein? Vou tirar pelo que ela falou. Meio aqui, ó. Vou tirar essa daqui. Vamos ver. Eu amo essa frase. Não sei se dá para ler aí, mas eu acho que universo, gratidão. Olha, gente, é muito interessante isso, né? A energia que rola aqui com a gente e a cartinha sempre tem a ver. Olha essa frase do Rumi, eu amo essa frase. Essa frase diz assim: por que você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta? Gente, que prisão é essa? É o teu passado. Você está achando que o seu passado é que tem que te definir seu presente?
Isso, gente, a porta está completamente aberta. A porta aberta é você, é a sua essência, é o seu presente, é o que você identifica como sua essência, como que faz, como algo que vai te fazer bem, te levar para frente, evoluir. Então, o passado importa. Sim, maravilhoso. Gratidão, passado, entendi, respeito, ótimo. Mas não define você. Porque você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta. Sincronicidade mesmo, Sol. Amei, amei. Amaram? Gente, essa frase é muito incrível. Faz a gente pensar, hein? Que passado é esse? Que passado é esse? Super fez sentido, né, Muri? Que passado é esse que a gente está ainda carregando como prisão, né? Como mistério, como trauma, como tabu, né? Como não pertencimento, como falta de equilíbrio, como falta de hierarquia, como falta de tudo, de prosperidade, né? De amor, de trabalho, de entender que você é capaz. Que passado é esse que a gente não consegue enxergar a porta aberta, cheia de oportunidades, de novas percepções, de caminhos incríveis. Bora, gente. Essa porta linda aberta aí. Simbora? Ó, semana que vem estamos aqui de novo. Um beijo, obrigada. Tchau.